Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Um jovem fiel. Não se esqueça que o nosso tema deste ano é fidelidade. Nós sabemos que Deus é fiel. A pergunta é: somos nós fiéis a Deus? Diz-nos a palavra, Daniel 1:8. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Podeis assentar, meus irmãos. Esta semana tem um vídeo que está rodando aí na internet, daquela cantora jovem, né? A Maria Marçal, em que ela recebeu um convite para participar de um programa de uma emissora bastante importante. E essa emissora, ela está fazendo uma programação com cantores mirins no segmento gospel. E parece que, eu não sei muito bem como é estruturado o programa, mas parece que alguns se inscrevem, faz um teste, e se passar no teste faz a apresentação. Agora outros já recebem um convite direto para participar. E parece que foi o caso com a Maria Marçal. Ela recebeu um convite para participar. E neste mundo tão competitivo, em que muitas pessoas lutam para colocar o nome dele, nem que seja nas páginas policiais dos jornais, em que a fama tem sido o combustível de muitas vidas, o fazer sucesso, o aparecer, o ter os seus 5 minutos de sucesso. Maria Marçal disse não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu desejo. E eu fiquei pensando sobre a decisão dela, e foi aonde eu comecei a pensar sobre o que falaria nesta noite a todos nós, porque nós somos os resultados das decisões que tomamos. E a nossa vida, ela é repleta de decisões. Até, já disse aqui algumas vezes, até para levantar da cama, a gente precisa decidir entre levantar ou continuar dormindo. Ir para o trabalho, você também decide depois que a sogra manda você ir. Tem que ir. Então as decisões, elas estão em todos os âmbitos da nossa vida. Qual é a rua que você vai tomar para ir até o seu trabalho? Por onde você vai querer passar? Estamos cheios de decisões. Durante este dia você tomou várias delas, muitas vezes consciente, outras vezes inconscientemente, no automático. Você simplesmente tomou essa decisão. Agora, existem aquelas decisões que a gente toma que não nos afeta prejudicial e nem positivamente. São simplesmente decisões normais da vida. Mas por mais pequenina que seja essa decisão, no seu bojo tem algum resultado. Existem aquelas outras decisões de médio alcance
que você e eu tomamos. Por exemplo, nós tomamos uma decisão no início do ano, com o pensamento de chegar com o propósito realizado no final do ano, dentro de 5 anos. Esta é a vida. Tem rapazes e moças que já estão tomando decisão de casar-se. Essa é uma decisão muito importante. Aliás, a decisão de casar é a terceira mais importante decisão da vida de todo ser humano. A primeira dela é aonde você vai estar na eternidade. Esta é uma decisão que você precisa tomar. A segunda é qual é a profissão que eu vou ter, porque é da profissão que você vai tirar o seu sustento de vida. Então, para você estar vivo, você precisa de uma profissão, a não ser que você seja um sângalo. E a terceira é com quem que você vai casar, porque até que a morte o separe. E não é fácil você levantar todos os dias ao lado daquela pessoa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E ainda quando você tira de férias, você vai com ela. As suas férias é com ela. Os seus maiores programas de vida é com ela. Vai no shopping, com ela. Vai na praça, a maioria das fotos que você tem é com ela. E se você é do sexo feminino, é com ele. Esta é a vida do casamento. Então, casar é a terceira maior decisão. Então, meninos, devagar no acelerador, porque isso tem que ser pensado, repensado, analisado, programado. Porque já diz o ditado de Marlon Brando, que casamento é assim, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Casamento é uma decisão muito séria. Então essas decisões sérias, ela nos acompanha por toda a nossa vida. E ela nos dá resultados. Por exemplo, se existe uma coisa que você deve decidir com muita claridade, ser fiel a essa decisão, é como será o meu relacionamento com Deus. Aonde Deus, ou que lugar Deus ocupará na minha vida. Ele será prioridade, ocupará um segundo lugar, um terceiro. Eu quero já lhe afirmar que Deus não aceita competidores pelo teu coração. Ou ele é o primeiro, ele não aceita segundo lugar, porque o segundo é o primeiro que perde. Ele aceita o primeiro, ele quer o primeiro. Então nas suas decisões você precisa levar muito em conta. E nós temos aqui um rapaz que entendeu isso. Ele tinha em torno de 17 a 19 anos. E nesta idade, a gente se torna muito volúvel, inconstante. Decidimos por algo hoje e amanhã aquilo já não tem tanto valor para a gente. Esse rapaz está nesta idade, mas alguma coisa o influenciou tanto para tomar uma decisão que norteou toda a sua vida e todo o seu futuro. Porque muitos, ao ler o seu livro, são 12 capítulos,
6 capítulos é histórico e outros 6 é proféticos, de revelação. E quantos de nós, ao ler o seu livro, desperta lá no fundo da alma um desejo de ser igual? Mas a chave de toda esta vida de Daniel, ao ponto de Gabriel, o mesmo Gabriel que foi enviado para falar com Maria, é o mesmo Gabriel que falou com Daniel. E as palavras que Gabriel chega e fala para Daniel é: Daniel, homem muito desejado, muito amado. Estas palavras. A gente gostaria de ouvir um anjo, né, que passasse na nossa vida e dissesse as mesmas coisas. Porém, todo isto tem a sua fundamentação no versículo 8. Quando ele toma um posicionamento ao lado de Deus. E ele não estava nas melhores condições de sua vida para tomar uma decisão semelhante a esta. Ele está cativo em uma terra estranha, um idioma estranho, uma cultura completamente diferente da que ele foi criado. A cidade aonde ele nasceu foi destruída. O lugar aonde ele adorava a Deus virou ruínas e acabou-se. Os príncipes do seu povo foram assassinados. O rei fora preso e lhe furaram os olhos, e os filhos do rei foram degolados. A cidade, que era uma beleza de cidade, fora incendiada sem piedade. E ele agora é levado para a terra dos conquistadores. Ele vai como escravo. Ele poderia ser uma pessoa cheia de revolta, marcada por todo o tipo de questões que lhe causasse fúria, desejo de vingança. Ele, Daniel, e o rei Nabucodonosor manda escolher dentre os cativos alguns que sobressaísse em entendimento, em inteligência, e que fosse de uma linhagem principesca, para que pudesse aprender a cultura da Babilônia, a literatura, a gramática. Também deveria conhecer sobre artes, ter um conhecimento de aritmética, para que pudesse servir no palácio. E dentre os que foram escolhidos, 4 deles se destacaram: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Estes se destacaram. Porém, esses 4 fantásticos aqui, esse grupo de jovens, eles tinham um compromisso. Estamos longe, estamos despatriados, perdemos tudo, mas vamos manter a nossa fidelidade, porque o entendimento das nações era:
Se a nossa nação conseguiu vencer a outra nação, significa que o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus daquela nação vencida. E aqueles que triunfavam, eles levavam os objetos, o botim de guerra, para o templo dos seus deuses, porque eram como troféus, ou troféus de vitória, de conquista. A palavra é: o nosso Deus foi maior. Já os babilônicos que adoravam Marduk disseram: Marduk foi maior do que o Deus de Israel. Vencemos, derrubamos o templo, acabamos com tudo, e temos o povo dele como nossos cativos. E em um ambiente como este, Daniel e estes outros 3 amigos, eles são escolhidos para estudarem, para aprenderem. Saíram do campo de concentração, lá do pavilhão da PF, e foram levados para o palácio, para aprenderem sobre a cultura, aprenderem também como viver no palácio, como se portar, o costume do palácio, as vestimentas do palácio, o glamour do palácio. Estamos falando do palácio do rei Nabucodonosor, o maior imperador da época. E esses rapazes estão ali aprendendo. Mas ao chegarem e ao observarem o ambiente, notaram que precisariam tomar um posicionamento. Se não tomassem esse posicionamento de entrada, todo mais não serviria para glorificar o nome de Deus. E eles tomaram uma decisão. Ao verem a comida, ao verem a bebida, disseram: olha, experimenta a gente com legumes, dá beterraba, cenoura, abóbora, dá pra gente repolho, o churrasco, dê para os servos do rei, para o rei. Quando passou aquele porquinho assado com uma maçã na boca, para o judeu é proibido, para o brasileiro é permitido. Quando passava aquele quarto de vaca assado no chão, como faz o gaúcho, quando passava aquele carneiro ele podia. Porém, toda esta comida passava por um ritual. Antes era oferecido como oferenda às divindades da Babilônia. E quando Daniel com os amigos viram isto, eles disseram: deixa a gente comer legumes. Deixa a gente comer legumes. Uma sopa de legumes, ervilha e essas outras coisas que vocês gostam. Eles tomaram essa decisão. E sabia que esta decisão era uma decisão que lhes poderia custar a vida. Era uma decisão que poderia causar
algo terrível para eles, porque se a conversa chegasse até os ouvidos de Nabucodonosor, o pensamento era: desprezaram a comida do rei. Quem pensam esses cativos que são? Quem pensam que eles são? Para tomarem uma decisão de não querer comer a comida que eu como. Eles são melhores do que a gente? Era algo que poderia causar Porém, a Bíblia disse que estes rapazes encontrou graça diante do chefe da cozinha. Porque quando você decide para ficar do lado de Deus, até os teus inimigos, Deus coloca em acordo com você. Até aqueles que procuram passar uma foice no seu pescoço, torna seu amigo. Você decidiu do lado de Deus, e quem está do lado de Deus sempre será a maioria, não importando aonde esteja, no palácio, no deserto ou no ermo. Se está com Deus, conte com a bondade e a graça dele. Eles encontraram graça. Tá bom. E ele disse: experimenta a gente por 10 dias. Experimenta a gente por 10 dias. E fizeram uma experiência de 10 dias. Quem disse que quem come legumes não fica bonito? Comer legumes. Está aí uma dieta que você deve fazer para emagrecer. Comer legumes por 10 dias. E no final daqueles 10 dias, havia algum poder milagroso naqueles legumes? Não. Não. O que havia de especial naqueles legumes? Nada. A Bíblia diz que quando o coração está alegre, até o rosto fica maravilhoso. Então não precisou deles de uma porção mágica. Quando se apresentaram, eles estavam mais dispostos, mais formidáveis, mais bonitos, pensando com maior nitidez. É legumes que vocês vão querer? É legumes. Dê legumes para eles. Não sei quanto tempo demorou o curso, mas todo o tempo eles estavam comendo legumes. Todo o tempo eles estavam comendo legumes. Não que eles não poderiam comer carne, poderiam, mas aquela carne, daquela mesa, aqueles pratos, eles estavam evitando, porque eles tinham um compromisso com Deus. Eles estavam longe de casa, mas não estavam longe de Deus. Eles estavam longe de todos os aspectos espirituais e de todos os aspectos religiosos da sua nação, mas eles permaneciam fiéis a Deus. Porque não é o lugar que faz você ser fiel. Não, não é o lugar. Quem é fiel na cidade é fiel no campo. Quem é fiel no campo é fiel na masmorra. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel na escassez é fiel na abundância. Quem é fiel no cativeiro também é fiel no palácio. Não é o lugar que determina que eu vou ser fiel. Não. Fiel é uma decisão, uma predisposição do coração. Ser fiel. Eu vou ser. Não importa. Não importa. Ele decidiu que vai ser fiel, então tudo virou mil maravilhas. Parece que não. Porque a gente se engana. A gente pensa que servir a Deus, vão colocar para você um tapete vermelho, alfombras, vão colocar para você uma banda de música e todo dia o cardápio você vai eleger, porque você está servindo a Deus. Porque a Bíblia disse: comerá o melhor dessa terra. Não existe nenhum fiel que não teve reversos na vida, problemas.
Já no capítulo 2 aparece o primeiro problema. E qual é o primeiro problema? Eles já estão dentro do grupo que vai morrer, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, e o sujeito esqueceu o sonho, mandou chamar todos os sábios e entendidos, e macumbeiro, e feiticeiro, que viesse na presença dele, e dissesse o que foi que ele sonhou. Todos os sábios, astrólogos ali, se assustaram. Como que a gente vai saber o que o senhor sonhou? Foi o senhor que sonhou? Conta pra gente o sonho. Ele disse: eu esqueci. E é bom vocês me dizer para mim o que eu sonhei, porque eu vou matar todo mundo. De mamana caducando, vai todo mundo entrar na faca. Não vai sobrar nenhum. E começaram a levar o pessoal para matar. E Daniel e os seus amigos também eram sábios. E como eles também eram sábios, também estavam no pacote. Graças a Deus, para todos aqueles outros sábios, que Daniel e seus amigos estavam no pacote. Quando você tem um problema, mas naquele problema inclui uma pessoa fiel, fique tranquilo, de algum lado vai vir solução. Se você é infiel, mas o seu pai é fiel, haverá solução para a tua vida. Se você é fiel, seu marido é infiel, haverá solução para a tua família, porque Deus se coloca ao lado dos fiéis. E estava Daniel. E o mandato do rei era ligeiro: ó, mata todo mundo aí. Mata, degola. E vão levando todos para matar. E Daniel pergunta para Arioque, que era o comandante da guarda real do palácio: por que o rei está com tanta pressa de matar assim? Disse: não, é que ele teve um sonho, e ninguém diz para ele o que ele sonhou. Ele diz: mas dá um tempo. Fala para o rei dar um tempo. Daí uns dias para a gente, e nós vamos revelar esse mistério. E voltaram eles para casa, e lá eles começaram campanha de oração. A única campanha que funciona é essa, campanha de oração. E começaram a orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. E foram orando, e foram orando, e foram orando. Quando foi à noite, Deus revelou a Daniel. Revelou a Daniel. Aí ele se apresenta e disse: olha, pode me apresentar lá, que eu já sei o que aconteceu. Levaram ele diante do rei. E Arioque disse: olha, eu encontrei um dentre os cativos de Judá, que disse que pode resolver o problema aí. Como assim? Essa casta de sábios, de entendido, de astrólogo, eu gasto uma fortuna com essa gente por mês, dando comida para essa gente quando preciso deles. Tá, mas traz esse menino. Levaram o menino. E Daniel chega com aquela humildade que é característica dos fiéis. Ele não chegou dizendo: tá vendo, rei? Comigo é assim. Tem gente que não pode pegar um tijolo, que ele sobe e faz um discurso. Subiu acima de uma gilete, ele já está dizendo que ele é o... Daniel chega humilde e disse: rei, não é que em mim há algo melhor do que nos demais. Não, isso não está em mim. Eu creio que Daniel deveria ter lido também muito a história de José, que José disse o mesmo para Faraó: isso não está em mim, foi Deus que me revelou. Porque os mistérios não são seus, os mistérios são de Deus, e é Ele quem dá a revelação. E Daniel disse: o sonho que o senhor teve foi esse. Contou o sonho. Contou o sonho. O rei ficou assustado. E deu também a interpretação. E o rei ficou mais assustado ainda. E Daniel subiu mais um degrau. Quando ele passou na prova lá, foi mais sábio do que os 10, e agora ele passa nesse momento, e ele agora é o governador.
o governador da Babilônia, da cidade. Antes ele era o chefe dos adivinhos dentro do palácio. Agora ele passa uma posição a mais, ele é governador de toda a capital. Aonde é que está ancorado este progresso de Daniel? Versículo 8. Eu não sei aonde você quer ou vai chegar, mas se você decidir por Deus e com Deus, você vai chegar muito longe. Muito, mas muito longe. Quem sabe você impactará a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, ou outras nações. Porque as impossibilidades para os fiéis, elas são removidas pela própria mão de Deus. E foi com Daniel, ele tomou uma decisão. Ele não foi forçado a tomar aquela decisão. Não, ninguém o forçou. Ele, de livre e espontânea vontade, tomou a decisão. Aqui eu vou ficar do lado de Deus. Aqui eu vou me preocupar com as coisas de Deus. Aqui eu vou continuar servindo a Deus. Aqui eu vou continuar falando de Deus. Aqui eu vou continuar glorificando o nome de Deus. Eu estou na Babilônia, mas o Deus que eu sirvo está comigo no palácio, na capital, nos ermos, aonde eu estiver, Ele está comigo. Aleluia. E enquanto todos os jovens estão decidindo pelas festas, Daniel está decidindo por Deus. Enquanto todos estão naquela lei de Gerson, levando vantagem em tudo, Daniel está na lei de Deus. Porque a lei do homem falha, mas a de Deus permanece. Jesus disse: passa céus e terra, as minhas palavras não hão de passar. Ele disse: não vou contaminar. Assim como ele disse não vou contaminar, ele poderia dizer vou contaminar. Tudo conspirava para que ele contaminasse, porque o mundo, com toda a sua força, conspira contra você, para que você se contamine, que você se decida pelo mundo. Satanás, com todos os seus ardis, coloca diante de você os maiores e melhores manjares já produzidos nessa terra, e diz para você: está aí, coma, está à sua disposição. Você vai confiar em Deus. Ele abandonou vocês, Ele queimou a cidade, queimou o templo, abandonou vocês, vocês são cativos. Daniel olha para Satanás e disse: Deus pode ser que nos tenha abandonado, mas nós não vamos abandonar Ele. E na verdade Deus não tinha abandonado, Deus simplesmente estava tratando aquele povo. Mas se você quer saber, a fidelidade a Deus, ela resplandece no momento da adversidade. Dar glória a Deus em uma mesa farta é muito fácil. Eu quero ver dar glória a Deus quando não tiver nada hoje, amanhã e depois da manhã e mais depois da manhã. Eu quero ver continuar fiel. A mulher de Jó já foi logo e disse: você vai continuar? Perdemos tudo e você vai continuar? Amaldiçoa. E ele disse: olha, a gente recebeu o bem, não receberíamos também o mal? Ele está dizendo, em outras palavras, não é a circunstância que muda a minha fidelidade, é o que está dizendo Daniel naquela hora. Não é o lugar que vai mudar a minha fidelidade, não é a circunstância em que estou vivendo como cativo que vai mudar a minha fidelidade. Eu vou permanecer com Deus, e se tiver que morrer, eu vou morrer do lado de Deus e com Deus e abraçado com Deus. Aleluia. Ele decidiu
em não contaminar-se. E isso ele assentou no coração, cravou no coração. E essa decisão dele é como um fio de escarlata que une todo o livro. Que une todo o livro. Quando você encontra Gabriel dizendo para Daniel: Daniel, homem muito amado, você volta para o versículo 8. Você volta para o versículo 8 do capítulo 1. Quando você vê aquele anjo lá na cova dos leões com Daniel, você vem para o versículo 8. Porque se fosse ele um crente carnal, os leões iam fazer um churrasquinho dele naquela noite. Você volta para este versículo. Em todos os momentos que Daniel viveu, e a vida dele não foi fácil, porque a vida de um fiel não é fácil. Fácil é a infidelidade, é os jeitinhos, são as coisas, mas com Daniel não tinha isso. Por que foi que ele interpretou a escrita pelaquela parte da mão que estava na estucada parede caiada? Por quê? A ele foi dado o entendimento. Por quê? Porque essa decisão dele permaneceu com ele todos os anos da vida, todos os momentos ali naquele palácio, todos os momentos como governador da província, todos os momentos estava aquele versículo. E ele teve oportunidade, claro que teve. Você imaginou? Ele era governador, estava tudo na mão dele. Ele poderia roubar o ouro, poderia. Ele poderia se enlambuzar com as mulheres, poderia. Ele poderia abandonar a Deus, poderia. Mas ele tomou uma decisão: aqui arrebenta tudo, mas eu não me contamino. Aqui quebra tudo, mas eu não dou um passo atrás. Ele teve essa oportunidade. Ele não poderia ter um dinheiro fácil? Claro que poderia. Não poderia receber uma propina? Claro. Poderia qualquer coisa. Mas ele tinha tomado uma decisão: não vou me contaminar. Não vou me contaminar. É por isso que Gabriel, quando chega, disse: Daniel, homem muito amado. Homem muito amado. E até Jesus, na sua pré-existência, aparece para ele. As revelações que ele tem são tremendas. Tudo começou com a decisão de ser fiel. E dali, de governador da cidade da Babilônia, a Babilônia foi conquistada. Dario, o persa, conquista agora do reino do Medo, também a outra parte. E ele, Daniel, prospera. Prospera. Por que prospera? Lembra que o rei tinha 4 governadores das suas províncias. 4 governadores. Mas nenhum deles equiparava em qualidade a Daniel. Daniel cuidava do serviço com uma fidelidade, com uma lisura tremenda. Tremenda. E o rei então pensou em colocar agora Daniel como o maioral. Tinha 4 governadores, ele vai colocar Daniel como chefe dos outros 3. E isto causou uma dificuldade muito grande no reino. Por quê? Como assim? Esse cativo aqui, agora ele já está aí com os seus próximos dos 80. Esse cativo, esse Daniel, por que ele? Por que não eu? Por que não eu? Por que Daniel? Por que não eu? E começou aquilo. E começaram as acusações contra Daniel.
Ou você pensa que não houve um monte de fake news contra Daniel? Ele não deu comida para os indígenas Yanomami. Aquele monte de acusação, de fake news contra Daniel, por quê? O desejo era derrubá-lo. Ou você pensa que ser fiel você também não vai sofrer perseguição? Basta a sua luz brilhar que alguém está procurando aonde é o interruptor para apagar. Lembra da historinha do vagalume e a cobra? O vagalume começou a voar e passou perto de uma cobra, e a cobra começou a perseguir ele. Aonde ele ia, lá ia a cobra também. Aí ele parou um dia e perguntou: ô dona cobra, o negócio é o seguinte, eu estou na sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz alguma coisa errada contra a senhora? Não. Eu falei alguma coisa? Não. E por que a senhora me persegue mortalmente assim? A cobra disse: é que você tem uma luz e me incomoda. Se você tem luz, alguém vai querer encontrar aonde está o interruptor para querer apagar. Mas se a sua luz é de Jesus, ninguém apaga. Ninguém apaga. E se colocar o dedo na tomada, toma choque. E você continua brilhando, porque você é fiel. Esta era a questão com Daniel. Como assim esse rapaz vai ser agora o maioral aqui mandando na gente? Não, vamos arranjar para a cabeça dele. E começou o complô, né? Reuniram e todo dia uma, né? Todo dia na internet, mais uma, e mais uma, e mais uma. A Folha, o Estadão da Babilônia já destampava Daniel, o homem que vive só orando. E eles não encontraram, acusavam, mas não encontravam base, fundamento. Quando iam somar o que estava acontecendo, não tinha fundamentação jurídica. E o mais importante de tudo, Deus era com Daniel, e o rei gostava dele. Irmãos, quando você é fiel, você cai na graça até de quem está por cima da carne seca. Ele chama você para dividir: vem para cá, vem comer aqui na mesa comigo. Quando você é fiel, Deus está com você, e pessoas que você nem imagina vão te chamar, vão sentar com você na mesa, vão dizer para você: você faz parte da nossa família. É assim que funciona. E você diz: mas como assim? Onde foi que eu comecei? Pois bem, você começou com Deus, e quem começa com Deus tem 100% de chance de dar certo. Não há como errar. Ser fiel a Deus, você vai acertar. Levante a tua mão e recebe esta palavra. Você vai acertar, porque você começou com Deus e é fiel a Ele. Aleluia, glória a Deus. Viu, rapaz? A melhor moça Deus tem para você, que é um rapaz fiel. Viu, moça? O melhor rapaz, o mais crente, o mais consagrado, Deus tem para você. Aí você diz: mas pastor, ele é tão feio. Pois bem, aos seus olhos ele vai ficar bonito. Fica mais fácil Deus arrancar os seus olhos, colocar uns olhos diferentes, do que fazer ele ficar bonito, porque o milagre lá é maior. Mas essa é a realidade da vida. Seja fiel a Deus, porque os muros de impedimentos são removidos diante dos fiéis. São removidos. E então eles viram que não conseguiam nada com Daniel na questão do governo, na questão da administração, porque a Bíblia diz: ele era fiel. Ele era fiel. Aí então eles vão procurar na lei de Deus, e encontrar lá uma brecha na lei. O inimigo, irmão, conhece a Bíblia, e ele utiliza a Bíblia
para dar uma volta no fiel, para causar problema. Lembra o que ele fez com Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, ele usa a Bíblia. Ele estava lá na beira do Jordão, quando o céu se rasgou e a voz falou: este é o meu Filho amado. Ele estava lá. Ele também estava presente quando Deus disse a Adão: não coma do fruto. Ele estava lá, ele ouviu. Mas por que ele vem jeitosamente, utilizando aquilo que Deus falou de uma forma clara, ele joga um pouquinho de pó naquelas palavras e tenta fazer o indivíduo beber? Vamos procurar na lei, encontrar lá. Bom, ele não ora e não busca e não adora outro Deus. É por aqui que nós vamos entrar. E já pegaram o rei e disse: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um decreto em que em 30 dias ninguém pede nada a outro Deus a não ser ao Senhor. Você já imaginou? O rei se transformou em Deus por 30 dias. Todo mundo tinha que vir pedir alguma coisa a ele. 30 dias e ninguém naquele reino, naquele império, ia pedir a outro Deus. E quando o rei se viu vaidoso, né? Encheram o coração dele: você é o cara, não tem ninguém como o senhor agora é um Deus encarnado, faça esse decreto. E ele então assina a GLO. Ninguém mais podia, só para ele, só para ele. E Daniel, quando viu que o decreto estava assinado, o que ele fez? A Bíblia é tão clara. Ele saiu do palácio e foi para a casa dele, e de costume, como fazia, entrou no seu aposento e foi orar. O compromisso do fiel não é com o decreto que um rei assina. O compromisso do fiel é com o Deus, porque o fiel não precisa de um decreto de Deus. Não, o fiel tem o nome escrito no livro de Deus. É diferente. Entrou no quarto, dobrou o joelho e começou a orar como fazia antes. Os inimigos já vieram todo com câmera, né? Vamos fazer uma transmissão ao vivo. E pegaram ele, levaram a notícia para o rei, e a sentença estava no decreto: quem pedir alguma coisa para algum Deus vai ser lançado na cova dos leões. Pegaram Daniel, e o rei lutou para liberar Daniel a noite toda, não conseguiu, e aí no final vai Daniel para a cova dos leões. É jogado lá na cova. Quando ele é jogado na cova, esse versículo 8 também estava com ele. Se você foi fiel a Deus na cidade, na cova Deus é fiel com você. Se você quer experimentar a fidelidade de Deus, é nos problemas, nas batalhas, nas lutas, é que Ele vai revelar ser o Deus fiel da tua vida. Daniel foi fiel a Deus no palácio, Daniel foi fiel a Deus no governo, Daniel foi fiel a Deus quando estava presidindo as províncias, e agora, sempre buscando a Deus, sempre envolvido com Deus, e agora, no momento em que ele está na cova, Deus disse: agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Daniel é jogado na cova e Deus manda o anjo. Chegou o anjo lá. Ei, maravilha! Se Daniel não fosse fiel, meu amigo, você ia ver só leão estraçalhando ele. Mas ele era fiel. E Deus não deixa um fiel morrer para que o inimigo sorria, para que o inimigo zombe. Lá vem o anjo. No outro dia, com voz triste, lá vem o rei. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Olha, ele recorda, né? Porventura, o Deus que tu continuamente serves, pôde livrar você dos leões?
Ninguém tinha voltado lá daquela cova para contar história. Todos que foram jogados lá foram triturados. Todos, vírgula. Houve um, porque aquela cova, nunca um fiel pisou lá dentro. Sempre os que pisaram lá foram infiéis, foram devorados pelos leões. Mas aquele dia um fiel estava pisando na cova. Um menino que tinha decidido há anos por Deus, estava ali pisando naquela cova escura com os leões. Nunca ninguém voltou para contar história, porque também nunca aquela cova tinha sido jogado um Daniel. Porventura ele pôde te salvar? E qual foi o grito? A surpresa do rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões, porque achou inocência em mim. Aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Seja fiel no pouco, e na adversidade Deus vai estar com você. Tiraram Daniel da cova, e no lugar de Daniel jogaram os acusadores, o pessoal da fake news. A Bíblia diz que os camaradas não tinham nem chegado no fundo da cova, e os leões já foram de encontro, né? Foram pegar, eles usaram. Os leões passaram a noite toda salivando, querendo comer Daniel, e não puderam. Pensa nos caras que estavam com fome. Fiel não vira comida de leão. Fiel sempre é a luz de Deus em meio das trevas. Fiéis, até os leões conhecem. Quando caiu Daniel lá, um leão olhou para o outro e disse: estamos lascados, noite sem comida. Por quê? Você viu quem caiu aí dentro? Daniel. Daniel, você é doido, rapaz? Ele está aí. Quando você cair dentro de uma cova, cair dentro de uma luta, cair dentro de um problema, se você é fiel, continue fiel, porque Deus, Ele virá ao seu socorro. Ele vai te ajudar, não importando o que vai acontecer, não importando, Ele vai estar ao seu lado e com você. Todos podem ser que foram embora, mas Ele vai ficar. Ele vai dizer: estou aqui, não vou te deixar. E Daniel termina a sua história com o anjo dizendo para ele: e tu, Daniel, vai até o fim, e nos finais dos dias você se levantará para receber a recompensa. O anjo falou até da ressurreição. Vai até o fim, vai nessa marcha, vai adiante, continua. Por quê? Porque há uma outra etapa depois desta. Oh, aleluia. A sua vida, todo dia, é colocada em xeque. E todo dia você precisa decidir: vou servir a Deus, vou continuar com Deus, ou vou abandonar tudo? Deus espera de você e de mim que, ainda que sejamos tentados a abandonar tudo, Deus espera que a gente levante os olhos aos céus e diga: Senhor, eu vou continuar contigo. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Deus está dizendo a você: continue com Ele.
Ah, é muito bom falar isso quando tudo vai bem. Deus está dizendo: continue com Ele. Continue. Seja um jovem de Deus. O mundo te afronta e quer que você decida pelas coisas fáceis. Você é afrontado no trabalho, você é afrontado lá na universidade, na escola, você é afrontado em todas as partes, porque Deus está formando em você aquilo que Ele quer que você seja. Seja fiel, seja um homem fiel, seja uma mulher fiel, seja um jovem fiel, seja fiel. Levanta cada manhã e diga: Deus, eu sei que a vida está difícil, mas eu vou contigo. Aleluia, porque Deus vai enviar a Jesus para buscar os fiéis da terra. É uma igreja fiel que vai no arrebatamento.